Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta. Eu, Jefferson Carvalho, estou aqui me intrometendo no Boto News, que pertence com todo merecimento ao meu amigo Vinícius Ramalho, jornalista lá de São Paulo, porque hoje não houve tempo. Eu tive que, do jeito que chegou a notícia, a gente está aqui cumprindo nossa obrigação de trazê-la em primeira mão para todos vocês, amigos botonistas, que acompanham aqui o futebol de mesa a partir das nossas redes sociais, a partir do nosso portal e a partir aqui do canal, nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não vou nem fazer a brincadeirinha do Vinícius, porque senão vai ficar feio. Ele tem toda aquela habilidade de dizer que atenção, valendo, comigo não vai funcionar. Queridos, eu estou aqui para receber, na verdade só estou aqui para receber um convidado muito especial, vocês vão entender por quê. Em primeira mão, essa notícia acaba de nos chegar. A ITFC, né, a International Table Football Confederation, acaba de anunciar que o Mundial de Futebol de Mesa, que estava previsto para a Argentina em outubro desse ano, não mais acontecerá lá em Buenos Aires como previsto. E declinando disso, a Argentina passa esse direito, digamos assim, para o Brasil. Então o Brasil sediará esse Mundial. A gente vai saber mais detalhes disso, chamando agora o meu amigo Marcelo Ramalhete Lages. Vamos lá falar com ele. Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta. Eu, Jefferson Carvalho, estou aqui na companhia do meu amigo Marcelo Ramalhete Lages. Ele está lá na cidade do Porto, em Portugal. Diz que lá tá calor, eu estou com inveja dele por causa disso. Eu o convoquei para uma reunião, para essa entrevista especialíssima aqui e urgente, porque nós temos notícias quentíssimas sobre o mundo do futebol de mesa, tudo que acontece neste mundo, seja ele dentro do Brasil ou fora do Brasil, muito nos interessa. Marcelo, muito boa noite, seja bem-vindo, querido, ao canal Mundo Botonista mais uma vez. Boa noite, Jefferson, é sempre um prazer participar do Mundo Botonista e vamos lá, vamos atualizar o pessoal aí das notícias da reunião que terminou faz pouquíssimo tempo, com grandes novidades aí sobre o Mundial. Certo, Marcelo, pessoal, para quem não sabe, meu amigo Marcelo que está aqui, ele é um dos diretores da ITFC, a International Table Football Confederation. Falei certinho, Marcelo? Tá bom? Aceitável ou não? Por aí, é por aí. Querido, essa reunião era uma reunião, de alguma maneira, nos bastidores, já se sabia mais ou menos que ela deveria acontecer, que ela poderia acontecer, coloca a gente a par, só vamos dar a manchete primeiramente, né? O Campeonato Mundial, você que não está sabendo, o Campeonato Mundial de Futebol de Mesa estava previsto para ser realizado em Buenos Aires, na Argentina, esse ano. Não será mais em Buenos Aires, será no Brasil. Marcelo, atualiza a gente, querido. Onde é que vai ser, afinal de contas? Então, nós temos aí, o que ficou definido na reunião hoje é que até o final do mês, né, até o dia 30 de maio, nós vamos dar um retorno à Federação Internacional definindo se vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O certo é que vai ser no Brasil. O Brasil já estava de stand-by para qualquer emergência sobre a questão da Argentina.
É importante ressaltar que a questão da Argentina não foi que a Argentina desistiu de sediar o campeonato, né? A Argentina simplesmente solicitou o espaço para a realização do campeonato. A entidade governamental da cidade de Buenos Aires, lá da província, e simplesmente essa demora, os trâmites para liberação, a confirmação, simplesmente demorou demais, né? Tava se tornando perigoso, digamos assim, né? Exatamente, a gente começou a fazer uma conta, uma expectativa muito grande, o pessoal da Europa querendo se programar, querendo comprar passagem, lembrando que já o Mundial hoje em dia de seleções, ele se uniu ao Mundial Interclubes, os dois eventos são feitos simultaneamente, entendeu? Então, até no Brasil mesmo, as equipes classificadas começaram a querer se programar e compra de passagem, e aí era aquele feedback da Argentina vindo do tipo, ó, não, olha, vai ter o campeonato, fiquem tranquilos, mas ainda não temos o local definido. Esse não temos o local definido é que foi gerando problema porque ninguém se sentia seguro, né, de comprar uma passagem, reservar um hotel, aliás, sem saber em que parte de Buenos Aires iria se hospedar para a competição, né? Entendeu? Então a gente foi fazendo nossa continha, a gente estipulou um prazo máximo, olha, até o final do mês de abril, mais tardar ali na primeira quinzena de maio, tem que estar com isso definido. A resposta não veio positiva, ou seja, a Argentina solicitou mais tempo para poder definir essa situação, né? Vale lembrar que o presidente lá da Argentina, da Liga Argentina de Futebol de Mesa, o Cláudio Murcilli, mora em Rosário, né? Ou seja, Buenos Aires fica a mais de 300 quilômetros de Rosário, ou seja, ele gerindo a situação de longe. A gente sabe que hoje em dia tem e-mail, tem WhatsApp, tem tudo, mas, ou seja, ele é como se fosse fazer um campeonato em São Paulo, você estando no Rio, ou fazer um campeonato no Rio, estando em São Paulo, você acompanhando a distância, né? E a gente entendeu de comum acordo, conversando com o Cláudio, em deixar a Argentina para uma outra oportunidade. E aí tinha que ser aquela, como o último foi na Europa, esse campeonato teria que ser na América do Sul, né? Regressar para a América do Sul. E o único país hoje, com toda a estrutura, com mesas de sector, mesas de 12 toques, mesa de chapas para realizar o campeonato é o Brasil, né? Então só ficou essa questão. O Rio está pronto para realizar o campeonato. São Paulo também vai estar pronto, porque, curiosamente, calhou num ano em que São Paulo vai realizar o Brasileiro de Sector Ball. São Paulo é o centro das atenções esse ano e corre o risco de sediar também o Mundial, né, Marcelo? O Brasileiro de Sector, Brasileiro de Chapas e Brasileiro de 12 toques, todos em São Paulo. E é o que o Fará falou, né? O outro Mundial foi feito no Rio de Janeiro. Esse, 10 anos depois, tem tudo para ser em São Paulo por conta disso. São Paulo vai sediar todos esses eventos e vai ficar com toda a estrutura para também sediar o Mundial, né? Marcelo, uma curiosidade que me ficou aqui é o seguinte, querido, o que você pode sentir do pessoal, do pessoal de fora, do pessoal estrangeiro, com relação à reação deles, assim, o pessoal, sobretudo o pessoal da Europa, né? Eu acho que a eles interessa bastante essa decisão, né? Sim, sim, já tivemos alguns comentários no sentido, é óbvio que as pessoas, por exemplo, você vai jogar um campeonato mundial na Hungria, né? Aí você, o Mundial está programado para Portugal, você está vendo uma troca de sede, uma troca de país, né? É óbvio que você vai querer que o próximo que seja na Europa não seja nem na Hungria, nem em Portugal, seja num outro país, né? Então, havia uma expectativa muito grande para que fosse em Buenos Aires, né? Curiosamente, a gente falando, por exemplo, o Boca e o River são clubes muito conhecidos na Europa, né? Por exemplo, aqui eu assisto muito mais fácil o campeonato, é mais acessível nas redes de TV o campeonato argentino do que o brasileiro. Olha, né? Só. Por incrível que pareça, deixou de ser com a vinda dos técnicos, com a ida, né? Aqui estou falando com a ida, dos técnicos portugueses para o Brasil, com Jesus e depois com Abel Ferreira, e começaram a jogar o campeonato brasileiro para cá, inclusive em rede aberta.
Mas o River e o Boca, até por polarizarem ali, os dois na Argentina, são camisas muito pesadas na Europa. Então havia toda aquela magia de vamos para Buenos Aires, vamos jogar em Buenos Aires. Assim que pipocou, já teve um húngaro reclamando, chorando, poxa, eu queria ir para Buenos Aires e tal. Enfim, mas faz parte, mais vale a gente dar um passo atrás. Mas realizar um campeonato que eles possam viajar 8.000, 9.000 quilômetros e chegue e encontre mesas em condições para a prática do esporte, do que chegar em Buenos Aires, de repente, problema na mesa, o local, a gente não tinha o local, né? Esse local era uma incógnita. Né? É uma questão delicada, né? Essa questão do local era muito delicada. Exatamente. Se fosse o mesmo local onde foi o Sul-Americano, o último Sul-Americano realizado, perfeito, local bacana. É esse local? Beleza, bacana. Agora, tinha toda uma questão envolvida, né? Por exemplo, as mesas de 12 toques que estão na Argentina já foram mesas fabricadas para o Sul-Americano lá de trás, né? Teria que haver uma atualização nas mesas de 12 toques, uma atualização nas mesas de sector e muita coisa para se resolver num curto espaço de tempo. Se a gente pensar que agora nós temos uns 5 meses, assim, basicamente, para esse evento, né? Sim, a gente não pode, por exemplo, a gente não pode culpar muito que a gente está seguindo o organograma do Mundial. Né? Ele foi em 2018, né? Ele seria no ano passado, porque baixou de 4 para 3 anos. Sim. Né? Mas nesses 3 anos que a gente está falando de organização do Mundial, 2 anos foram pandêmicos. Desde 2020 você está com pandemia. Né? Então ficou tudo parado. Né? Então é aquela questão, por exemplo, eu sinto aqui em Portugal essa situação do campeonato que foi realizado aqui, do legado que foi deixado aqui, das mesas que ficaram aqui, do pessoal querendo jogar e veio toda uma pandemia travando tudo. Um balde de água fria, né, Marcelo? Exatamente, toda hora recebendo mensagem, vamos jogar, quando começa, quando vou organizar o campeonato e tal, e pessoal procurando, chegando aqui, por exemplo, vira e mexe, chegou um rapaz aqui do Ceará, que até o Rafael do Ceará indicou, o rapaz ligou querendo jogar, eu falei, espera que está em pandemia, né? Então isso travou muito, né? Eu acredito que daqui para o próximo, se a pandemia nos deixar, nos permitir, né? Nos permitir, né? Eu acredito que para o próximo, o país que vier a ser a sede vai trabalhar de uma forma mais tranquila do que foi a Argentina, que a Argentina foi muito prejudicada com essa questão. Prejudicada, com certeza. Marcelo, e vamos finalizar, querido, eu te agradeço, porque você tem fuso horário aí, você já tá tarde, daqui a pouco você tá na hora de você dormir, eu tô te prendendo aqui, mas assim, querido, não posso deixar de te perguntar isso, porque essa notícia chamou bastante atenção. Temos novidades para os brasileiros aqui, né, com relação ao definido para o Mundial, né? A quantidade de vagas dispostas por países, né? Houve uma definição sobre isso por parte da ITFC. Queria que você explorasse um pouquinho esse assunto, pelo menos contasse o histórico, né? Quem reivindicou isso de alguma maneira, como que se chegou a essa conclusão, se isso foi tranquilo dentro da votação ali, como que aconteceu? Então, na realidade, vamos abrir aspas, a gente sempre deu o jeitinho brasileiro. Né? Desde que o Brasil entrou lá atrás, quando a ITFC ainda era International Sector Ball Federation, lembrando que o nome trocou justamente por causa disso, porque tinha o Sector Ball no nome, e com a entrada do 12 toques, o Chapa, houve essa necessidade de adequar o nome. Sempre houve, não é nenhuma novidade o que nós vamos falar agora, não é? Sempre foi definido que cada país tem um número limitado de vagas, são 8 vagas para cada país. Né? Okay. Isso na competição individual. Né? São 8 vagas. O que a gente sempre fez, a partir do momento que veio para o Brasil o campeonato, isso foi respeitado lá fora, quando o Brasil foi jogar na Hungria o campeonato, quando o Fará teve lá atrás com o saudoso professor De Franco, o Brasil respeitou literalmente o seu limite de participantes. Né? Quando foi no Rio de Janeiro, nós fizemos
uma pré-classificatória, se não me falha a memória, nós colocamos 96 jogadores para fazer uma pré-classificatória, né? E dali saírem, tipo assim, a gente criou tipo uma fase, uma preliminar. Uma preliminar para depois você migrar para a fase internacional. E o que a gente vinha fazendo era sempre buscando acomodar, né? Igual aquela propaganda do desodorante, sempre cabe mais um, ó, não, acomoda, quer ir, vamos lá, vamos acomodando. Só que os outros países olham para isso atravessado. Tipo assim, pô, o Brasil extrapola o número de vagas sempre, né? São X vagas para cada país e o Brasil extrapola. E esse ano foi cobrado deles, né? Eles cobraram na reunião, falaram assim, olha, o que vocês vão fazer nós não sabemos, mas o Brasil tem 8 vagas por modalidade, né? Então nós vamos ter na categoria individual 8 vagas, né? Certo. Então haveria a hipótese de se fazer tal como foi há 10 anos atrás, uma fase pré-classificatória, mas o Fará, que é o presidente da Dos Toques, né, já adiantou na reunião, e aí a notícia de repente vai em primeira mão, salvo se ele mudar de ideia, que se o campeonato efetivamente for em São Paulo, para que vai ser feita uma fase pré-classificatória se o campeonato brasileiro de Dos Toques vai ser em São Paulo? Ah, Né? sim. A ideia Então, seria o quê? Seria tentar a ideia, aproveitar. exatamente, a ideia vai ser utilizar o campeonato brasileiro de 12 toques para usar a classificação. Obviamente, vai ser respeitada a vaga do campeão sul-americano, vai ser respeitada a vaga do atual campeão mundial. Esses têm vaga garantida no campeonato. 2 E atletas aí, do Vasco, né, Marcelo? curiosamente, o Filipinho, né, e o Isso. Nando. E o Nando. Né? Que, aliás, eles estão falando que estão com uma hegemonia. Nunca um campeão sul-americano ficou Por tanto tantos tempo, anos. ficou por tantos anos, né? Tipo assim, estão parecendo até aquele. Lembra da entrevista do Vampeta, que fica secando a seleção para não sair o Hexa, para eles ficarem. Tem uma Sim, eu me entrevista. lembro, Marcelo. É mais ou menos isso, né? É mais ou Porque mesmo que não tenha mundial, porque ele continua campeão mundial. Eu acho que o Filipinho liga pro Nando, ó, pandemia cancelou o Sul-Americano, ó, é mais um ano. Aí o Nando joga de lá, ó, o Mundial subiu no telhado, sou mais um ano campeão mundial, entendeu? Então tá mais ou menos assim. Marcelo, querido, puxa vida, eu te agradeço pela disponibilidade de sempre em atender a gente aqui do canal Mundo Botonista, e ainda mais nesse formato de urgente aqui, notícia urgente, querido. Muito obrigado, eu te desejo uma ótima noite. Agora você pode descansar. Obrigadão, querido. É isso aí, um grande abraço a todos e vamos lá, a partir daqui a 20 dias a gente já sabe se vai ser em São Paulo ou Rio, né? E aí já começa todo aquele trabalho de logo, divulgação e vamos ver quem. Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar Que bom legal. o campeonato, vai ser um campeonato bem interessante. Tem sempre aquela situação, o pessoal de Portugal está animado para participar. Tem sempre lembrando que tem sempre aquela galera da nacionalidade, né? O pessoal da Itália aí Os jogar. naturalizados, né? Os dupla cidadania, né? Dupla cidadania. Eu acho que vai ficar bem interessante o campeonato. O campeonato de 2002, há 10 anos atrás, no Brasil, já foi um campeonato muito interessante. Né? Eu acredito que tem tudo aí para ser feito. Dessa vez nós temos 4 dias. Né? O campeonato vai ser dia 8, 9, 10 e 11. Depois nós temos o dia 12, que é feriado, que vai ser utilizado aí para... Os retornos. São os retornos e os passeios do pessoal Sem que vai de dúvida. fora, né? O dia de feriado na cidade, para curtir a cidade. Enfim, vai ser o primeiro Mundial com tanta coisa envolvida, né? Lembrando que vai ter o Mundial de Clubes de todas as modalidades, vai ter o jogo de seleções, vai ter o jogo, a categoria individual. No Sector Ball ainda tem a questão das duplas, né? Vai ter o Chapas pela primeira vez, entendeu? Então a gente tem que fazer uma coisa muito bem organizada para que uma coisa não atropele a outra, definir
os dias, reclamações foram feitas no sentido de, pô, tá jogando uma final do campeonato lá e tá tendo uma outra partida sendo realizada aqui, isso tudo a gente vai procurar Se organizar. corrigir. Isso, inclusive, foi reivindicação do Japão, né? Falando, olha, joga uma modalidade naquele dia, libera o pessoal para passear ou para assistir, mas termina tudo na hora de decisão, é decisão para tudo, bota o mundo botonista em cima, que é final de Mundial. Que legal, que legal. Beleza? Marcelo, querido, obrigado então novamente. E as expectativas já começam a crescer. Imagina que se os botonistas já estavam todos assim super hypados aqui no Brasil para jogar esse Mundial na Argentina, eu imagino agora, então, sabendo que será aqui em território nacional. E você falou dessa responsabilidade nossa, mas eu tenho a impressão que o Brasil está muito preparado para receber. Sim, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Um grande abraço, querido. Muito boa noite. Outro, querido. Grande abraço. Tchau, tchau. Saudações.